Então, próximo item. Mitologizar extrai aquilo que é consciente. Quando eu pego uma história, eu posso tentar destilar, digamos, o que é relevante nela. O que merece ser contado? Porque eu tô lá numa biografia. Mesmo para escrever uma biografia, eu vou falar, e o protagonista, então, foi no banheiro. E ele fez o número 1, quando ele acordou. Capítulo 2. E aí, foi um outro dia e o protagonista também acordou e foi no banheiro. Gente, ele faz isso todo dia. Eu não preciso ficar contando isso a cada capítulo. Isso é justamente o ponto, a normalidade que não precisa ser dita. Então, quando você mitologiza, você está extraindo o relevante, extraindo o consciente, aquilo que merece ser lembrado. Isso não é uma decisão consciente em geral, tá? É o que você lembra. Suponha que chega ali um contador de histórias e te conta a história completa da vida de um rei que ele conheceu nas viagens dele. Maravilha. Você vai lembrar de tudo? Não! Você vai esquecer um monte de coisas. Você vai lembrar daquilo que a sua mente julgou relevante. Agora imagine esse processo acontecendo. Né? Quando essas histórias são contadas de uma pessoa para outra, de forma comunitária, ao longo de séculos. Quando esse processo de destilação, ele é sempre coletivo, né? Nunca é pessoal. Conforme ele acontece ao longo dos séculos, aquilo que é irrelevante é simplesmente esquecido, porque as pessoas não lembram quando elas vão contar. Elas vão inventando e vão inserindo coisas, que também vai sendo esquecido. E o que é regularmente, sistematicamente lembrado? Consciente. A consciência, né? Relevância. Bom. 70. A informação experiencial sempre se acumula e a tudo ameaça envolver no emaranhado inteligível de complexidade. Então, aprendemos a descartar o irrelevante, tal como a repetição e o ruído. Exatamente isso. A quantidade de informação disponível é infinita. A nossa mente, ela está muito mais preocupada em descartar o irrelevante, na verdade, do que em lembrar do relevante. Então tudo que é repetido ou ruidoso é descartado. Como numa destilação alquímica, tentamos extrair das experiências aquilo que é mais real, e sendo assim, aquilo que vai continuar orientando a nossa busca. Que essa que é a ideia. Né? A mente ela ainda está na busca. Então o que é irrelevante para a busca, ela descarta. O que é relevante, ela lembra. Só voltando aqui, vai. Isso é dinâmico, mais uma vez, porque a busca, num certo momento, pode estar associada a encontrar um parceiro amoroso. Então o que eu vou perceber das histórias, nos filmes, coisas assim que eu vou lembrar, vai ter a ver com essa busca. Né? A minha... Né, como ficou para trás. No começo a gente busca em vários campos. – 72. A narrativa histórica é contingencialmente verdadeira porque ela aponta para o evento, ou seja, um acontecimento concreto. Temporal, enquanto que a narrativa mítica aponta para o arquétipo atemporal, buscando ser verdadeira sempre. Ou seja, a narrativa histórica ela é contingencialmente, ela é localmente verdadeira, naquele momento. A narrativa mítica, como ela está buscando o arquétipo, ela tende a ser sempre verdadeira. Por isso que uma história mitológica ela é mais real do que uma história histórica. Né, tem aquela história de que o real parte do concreto, ou parte da verdade, e vai em direção à mentira. E o mítico parte da mentira e vai em direção à verdade. É uma outra maneira de colocar a mesma coisa. Disse que enquanto a narrativa histórica... exatamente isso. Parte da verdade para contar a mentira, a mítica parte da mentira para contar a verdade. Na medida de sua distância, mitologizamos o que excede a experiência imediata e ordinária, no espaço, no tempo e em qualquer outra esfera do desconhecido.
Um incerto transborda em mito e circunscreve o mundo. De onde que vem o relato, primeiramente, né? O relato é o que está acontecendo ao meu redor. Ao meu redor no espaço. Então, o que eu estou vendo, olha, né? Fui no mercado, ver o passarinho ali que pousa na árvore. São coisas que estão acontecendo e aprendidas diretamente pelos sentidos. Certo? Essa é a experiência imediata e ordinária. Não tem muita mitologização nisso. Eu estou vendo. Né? Estou vendo ali o passarinho, estou vendo a árvore, e é isso. Agora, o que excede essa experiência ordinária imediata, seja no espaço, ou seja, como que é a vida lá em Madagascar? Ou seja, no tempo, como eu já tinha falado do passado e do futuro, eu começo a ir para a esfera do desconhecido. E a mente vai, naturalmente, escorregando para o mítico. Certo? Ou seja, o nosso mundo ordinário, ele é rodeado pelo mito. Como se a nossa experiência organizada da realidade fosse uma ilha que flutua num oceano de desconhecido. E quando a gente olha para esse oceano, a gente enxerga em termos míticos e não em termos concretos. Né? Isso no passado, esse oceano no passado era o oceano mesmo. Quando você olha ali para o Atlântico, que está além do Atlântico, que está ali nas águas. Hoje a gente meio que explorou a Terra, então o desconhecido está muito mais fundo do oceano, o espaço sideral, outros planetas, outras galáxias, mas ainda assim, ou outros planos, né, outros planos de existência. Ainda assim, esses aspectos inexplorados, desconhecidos, são sempre manifestados como mito e símbolo. Emblemáticas são as terras distantes, a terra natal e a terra prometida. Terra prometida do futuro distante. Terra natal, passado distante. Seja do indivíduo, seja da tribo. Tá? Assim como os tempos distantes, em especial a origem e o fim. A origem e o fim das coisas, a origem e o fim da tribo, do mundo e de si mesmo. Então todas essas coisas são os exemplos mais emblemáticos disso aqui. Das coisas que excedem a experiência imediata e ordinária. Né? São os extremos. E por isso que são como se fossem os receptáculos fundamentais assim, dos mitos que compõem uma mitologia. Os receptáculos primários. Então você vai ter uma história sobre a origem da alma, uma história sobre o destino da alma, a origem do mundo, o fim do mundo, a origem da tribo, o fim da tribo, as terras distantes. Então todas essas coisas são como se formam uma espécie de mapa mítico. E você tem histórias para todas essas coisas. Né? Opa. E é isso. Emblemáticas são as terras distantes. Até aqui, então a gente passou por essa jornada onde a gente falou do significado, do profano, do sagrado, né? E entrou mais fundo nesse estudo do que é o significado, chegando no conceito de consciência. E esse conceito de consciência é fundamental para que a gente passe para a próxima etapa, que vai começar na próxima aula, onde a gente vai dividir, como eu tinha falado, as histórias em 4 níveis, de acordo com o grau de consciência. Né? Essa divisão vai ser fundamental também para que a gente consiga entender o papel do monomito, do metamito, na verdade, em relação a si mesmo e em relação às outras histórias. O que o metamito é e o que ele não é. Tá? Então a gente está construindo o conceito de jornada do herói. Para daí, de fato, entrar na jornada do herói.